Fala, sabedores, tudo bem? Hoje é dia 2 de dezembro e eu vim hoje porque ontem eu estava muito indisposta e não queria gravar nada. Ontem eu tinha o dia para ver filmes. Sim! Ontem eu fiz uma sessão cinema aqui em casa com o marido e então, porque eu não estava em condições de gravar nada, eu estava muito ansiosa e por questões pessoais. Então não tinha condições de eu fazer, de eu gravar qualquer coisa para vocês. Mas a gente está começando dezembro. E dezembro tem o quê? Dezembro vermelho. Que aliás é a primeira vez que eu tô passando o mês de dezembro sem estar com o cabelo vermelho. Curioso, né? Geralmente eu gosto muito de trança vermelha, então eu sempre tô com o cabelo vermelho nessa época do ano e em várias outras também. Mas esse ano eu quis mudar e eu tô de verde. É... Gente, o que é o Dezembro Vermelho? Dezembro Vermelho é a campanha de conscientização de saúde sobre o combate, a prevenção da AIDS, né? Enquanto uma pessoa que convive com HIV, né, eu ainda bem eu me cuido, então eu não desenvolvi doença, né, eu não tenho AIDS, então eu posso vir aqui falar um pouco para vocês. Não tem muito o que dizer sobre a rotina de uma pessoa que convive com HIV. Minha rotina é bem parecida com a de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque eu me cuido desde o comecinho, né? Quando eu fui infectada pelo vírus, eu soube quando aconteceu porque eu estava num relacionamento com uma pessoa que praticou o que hoje a gente chama de stealthing, né? Que é a remoção, a furação da camisinha, enfim. É você violar o preservativo ou remover ele antes do final da relação, na intenção mesmo de inseminar outra pessoa. E isso já tem, tipo, bem mais de uma década, né? E só que eu, né, como eu fiquei sabendo disso no mesmo momento, eu, né, já tive essa consciência de ir buscar serviço de saúde e tentar conversar sobre para ver o que poderia ser feito. Na época pouco se falava sobre PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição e após exposição. Tem os dois tipos de tratamento que o SUS oferece, né? E na época pouco se falava sobre PrEP e sobre pós. E eu tava em situação de rua, né? Foi justamente naquela época que eu tava pela primeira vez na rua, isso em 2012, né? Então eu já tenho aí quase 13 anos convivendo com HIV. E o que acontece? Justamente por não ter muito de ser divulgado na época sobre isso, eu comentei com as meninas que passavam ali regularmente, né, na mesma semana. Eu comentei que eu estava com receio de que poderia ter sido infectada numa situação e na época a orientação foi para eu agendar um atendimento e depois de alguns dias eu comparecer nesse atendimento para enfim fazer o exame, né? E ironicamente eu morava, né? Como eu disse, eu estava em situação de rua, mas né, eu tinha uma maloca ali próximo ao CRT, lá em São Paulo, no centro de São Paulo. Mas é aquele lugar que a gente sabe que existe, mas nunca entra, não faz ideia do que é feito lá dentro, né? Então
Inclusive, o pessoal da saúde não me orientou a ir até lá, me orientou a ir no posto de saúde fazer o exame, mas isso quando tivesse vaga, né? E era uma época que estava bem cheio, né? Tudo era demorado para se marcar, principalmente a população de rua, né? Porque a gente sabe, né? Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que o atendimento para a população de rua ele é dado no mesmo padrão que é dado para as outras pessoas, porque a gente sabe que não é, né? Infelizmente, deveria haver, na verdade, a população que está em situação de rua, geralmente ela tá passando por uma vulnerabilidade maior e deveria entrar como emergencial para algumas questões, mas a gente sabe que, na verdade, o que acontece é a negligência, né? Então, tá. Naquela época eu fui, já tava com quase um mês da situação, quando eu consegui finalmente marcar ali. E eu perguntei se não tinha algum outro lugar que eu pudesse visitar para eu poder saber como seria feito e tal, né? E conhecer um outro parecer sem ter que esperar por mais ali, né? Eu lembro que na época o exame do posto saiu em um mês e aí eu perguntei e a enfermeira do posto, né, quando ela estava fazendo a coleta, a gente conversando, eu expliquei para ela o que tinha acontecido e tal, né, com meu ex-namorado na época, e ela me aconselhou a voltar lá para perto de onde eu dormia e procurar o CRT e falar lá que eu tinha sido exposta e eu queria fazer um exame, um teste rápido. Eu fui, e no dia até foi oferecido ou fazer o teste rápido só para eu ver na hora como tava, ou fazer um exame mais completo de sangue que já constasse outras possíveis ISTs. E eu preferi fazer o mais completo. Então eu só recebi o resultado mais 10 dias depois. Ou seja, dali não adiantava mais fazer qualquer tipo de profilaxia, né? O que tinha que fazer era tratamento mesmo. E foi justamente o que aconteceu. Eu comecei dali a fazer, eu fui encaminhada para um hospital, ou para um ambulatório de especialidade que tem lá na Liberdade, e ali eu comecei o acompanhamento e tal. Eu só comecei a fazer o uso do coquetel, né, da medicação própria para o HIV, um ano depois, porque como a minha contagem estava bem boa, né, a minha carga viral não estava alta, né, e a minha defesa do organismo, né, a CD4, a CD8, a CD10, estavam tudo com números bem altos. Então o médico decidiu por não entrar com a medicação logo de cara. Um ano depois, eu tive alguns probleminhas de saúde, eu fiquei gripada e tal, essas coisas acabam com a imunidade da gente. E o médico, justamente por perceber, eu fazia um exame a cada 2 meses, né, por não estar fazendo uso de medicação, e por ter percebido que em pouco tempo houve um aumento grande, né, da carga viral, né, da quantidade de vírus que havia no meu sangue, se reproduzindo ali, se mantendo ativo, mesmo com a minha defesa na época boa, decidiu entrar com a medicação. E eu acho que isso é super importante. Por quê? Porque começar o quanto antes o uso da medicação para controle te traz ali uma assertividade e uma chance maior de zerar essa carga viral. Que é o que aconteceu. Poucos anos depois eu consegui minha carga viral zerada e eu passei por algumas alterações ali de combinação, porque não existe uma combinação única, né, de medicação contra o HIV, para controle ali do vírus. E hoje eu tô acho que na terceira ou quarta combinação já, né, e
Justamente essa última vez foi alterado. Por quê? Porque eu tenho outras questões de saúde que eu acompanho, né? As que eu já comentei algumas vezes aqui, né? Que eu sou uma pessoa hipertensa, eu tenho diabetes, tenho outras questões. É, tenho o problema da tireoide, né? E que é algo que me causa mais problema hoje, inclusive. Mas justamente por isso, para eu não estar tomando tanto comprimido, né, tanto remédio para tanta coisa, foi colocado uma outra combinação que fazia uma interação boa com as outras medicações, para as outras coisas, e aí eu pude reduzir também a dose de outros remédios que eu tomo para essas doenças crônicas que eu carrego comigo ao longo da vida, né? E então vamos falar desse dia. O dia 1º de dezembro ele foi escolhido para ser o dia D, né, de luta contra o HIV. E isso em 88, eu tinha apenas um aninho quando isso aconteceu, quando a Organização Mundial da Saúde decidiu, né, ter o dia 1º como o dia da luta contra o HIV. E então eu não queria deixar passar essa semana, embora o mês todo, né, vai ter ações de saúde em todo o país, em todo o mundo, inclusive, né, justamente de conscientização sobre o autocuidado, sobre a prevenção e sobre o tratamento, né? Mas eu queria ainda essa semana trazer alguma coisa legal para vocês. Então fica aqui essa dica. Primeiro lugar, tente evitar infecção, né? Que a gente sabe que o ideal é sempre não ser infectado por vírus algum, mas nem sempre as coisas estão ao nosso controle. Então, caso você seja uma pessoa convivendo com HIV, saiba que o HIV, ele não mata, o que mata é AIDS, que só vem se você não faz o tratamento adequado ali, com os médicos te acompanhando. O que mata é depressão, que também só vem se você não procura cuidar da sua saúde mental. E aí, tipo, eu já falei aqui no canal sobre saúde mental, ali eu tava direcionando especificamente sobre a saúde mental de pessoas trans ali em relação às mudanças na vida pessoal e social, mas a saúde mental é uma coisa super importante para tudo. Por quê? Porque se você consegue cuidar da sua mente, da sua ansiedade, do seu estresse, das suas crises de humor, você consegue também prevenir justamente que qualquer questão que você possa vir a ter se agrave e um dia você esteja descontrolado ou descontrolada a ponto de fazer uma besteira, tá? Então, inclusive eu lembro como se fosse semana passada, não vou falar como se fosse hoje, que é mentira, mas até porque se fosse hoje seria mais fácil de eu ter esquecido, eu tenho sérios problemas com memória recente. Então, vamos lá. Eu lembro bem ainda da psicóloga falando, né? Porque quando eu fiz o exame no posto de saúde, a enfermeira que mostrou o resultado, mas quando eu fiz lá no CRT, inclusive lá no CRT chegou em 10 dias na época, chegou antes do exame do posto de saúde, que foi feito uma semana antes. E quem passa o resultado pra gente é uma psicóloga. E ela ficou super preocupada com como eu ia ficar naquela situação, porque ela deixou bem claro ali, né, que uma coisa que é muito comum é as pessoas quando recebem o resultado positivo do exame de HIV, é justamente as pessoas entrarem numa depressão profunda, acharem que a vida delas acabou e fazerem acabar de vez, né? Seja através de suicídio, né? Diretamente, ou seja, através de outras questões, tipo, você para de procurar, de ir atrás das pessoas com quem você tem contato ao longo do dia. Tem gente que vai deixando de viver aos poucos, né? Você larga trabalho, larga escola, se afasta de família e amigos, e isso não é bom,
né? Primeiro porque a vida não acaba ali, né? Eu já tenho aí mais de uma década vivendo com HIV e vivo bem, né? A minha saúde é boa, né? Os problemas de saúde que eu tenho são anteriores a isso, né? A maioria deles nasceu comigo. E assim, o que eu posso dizer, o HIV, ele não é o fim do caminho. Ele é um toque da vida de que você tem condição de se cuidar, de que você tem ali um companheiro complicado, mas que se você cuida dele, ele também cuida de você. E aí, essa metáfora ficou bem estranha. Mas se você cuida do vírus, você vai ter ali a sua imunidade bem forte, né? Bem fortalecida. E justamente, se eu falar para vocês, eu hoje em dia, mesmo depois de uma década vivendo com HIV, é difícil, por exemplo, eu ter resfriados, né, longos, pelo menos, né, óbvio, a gente toma uma garoa aqui, outra ali, a gente acaba ficando resfriado, mas coisa de 1, 2 dias e já tô bem, tomo um chazinho daqui, outro de lá e tô legal. Então, tudo isso por quê? Porque eu venho fortalecendo a minha imunidade ao longo desses anos todos com o uso das medicações corretas que o médico indica para poder fazer o acompanhamento, que inclusive não faz a menor diferença se você tem plano de saúde ou não, porque no Brasil só quem pode fornecer medicação para HIV é o SUS, né? Então, bora cuidar disso dali, bora ver como é que tá a sua saúde, bora ver como tá a sua situação e garantir que você tenha o melhor da vida possível para o futuro. Por quê? Porque você cuidando disso, você consegue estender, né, a sua vida com qualidade pelo máximo de tempo possível. Certo, galera? Então, o recado que eu tinha para trazer basicamente é esse, tá? Para não deixar passar em branco esse início de mês de combate ao HIV. E já fica esse recadinho para você que tem receio de ir atrás de cuidar da sua saúde mental ou que tem qualquer situação de risco onde você pode ter contraído HIV, lembrando que o HIV, por mais que seja uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, não é a única que pode ser transmitida sexualmente e não é apenas sexualmente que pode ser transmitida, né? O HIV a pessoa pode contrair HIV através de outros meios, né? E antes que alguém venha perguntar nos comentários aqui, eu já vou colocar. Não tem como a pessoa estar com sei lá, um sangramento, o sangue da pessoa pingou em você e você contrai HIV. Não tem como isso acontecer, porque o vírus do HIV, ele sobrevive por milésimo de segundo em exposição ao ar. Então, teria que, para você contrair o HIV, através de contato direto, de como que eu vou dizer esse termo de forma bonitinha, de fluidos corporais, né? O contato direto dos fluidos ali durante o sexo, obviamente, né? Não adianta pensar em saliva, que saliva não passa. Através do uso de seringa compartilhada, a gente sabe que Brasil não é tão comum o uso de seringas, né, para loucuras da vida, mas tem gente que gosta, que usa, então a gente tem que falar para todo mundo e alcançar o máximo de pessoas possível. E basicamente são esses os meios onde tem mais chance de acontecer algo, tá? Em relação ao HIV. Mas, lembrando, o HIV não é a única forma de infecção sexualmente transmissível, então você tem que tomar cuidados sempre, né? Da forma e das pessoas com quem você se relaciona, para quem usa drogas fumáveis, né, que usa cachimbo ou algo do tipo,
cuida com feridas na boca, porque pode passar, não passa um HIV, mas pode passar uma hepatite, pode passar uma sífilis, né? Tem outras infecções que, né, são bem complicadinhas de a gente carregar pela vida, né? A sífilis talvez não, porque a sífilis dá para você resolver com algumas injeções de penicilina, mas ainda assim, né, para que você vai passar por isso se você tem a chance de evitar? E a hepatite, uma vez que você contrai, é bem complicado para você tratar, acompanhar e talvez curar, dependendo da versão que você contraia da pessoa. Então, bora se cuidar, gente. Como eu disse, o HIV e outras infecções, elas podem ser evitadas, né? Então vamos ter o máximo de atenção possível, o máximo de cuidado possível. E se caso aquela escapadinha acontecer, ou só essa vez acontecer, procura o quanto antes uma unidade de saúde e fala que você teve uma exposição, uma possível exposição a um vírus. Por quê? Porque o vírus não tem cara, o vírus não tem cor de pele, nem cor de cabelo, nem orientação sexual. Então, você pode estar com uma pessoa qualquer por aí e olhar para ela e falar assim: ah, mas ela é tão saudável, ela vem de saúde, ela puxa peso na academia, e mesmo assim ela ser uma pessoa que vive com alguma infecção sexualmente transmissível. Então você não tem o direito de forçar a pessoa a fazer um exame por você. Você tem que se cuidar, evitar situações de risco. E se você passou por uma situação de risco, você tem que procurar a unidade de saúde para iniciar uma profilaxia pós-exposição o quanto antes. Por quê? Porque para você que teve uma situação, uma exposição agora, e vamos supor que nesse final de semana você saiu com alguém e na hora aconteceu de esquecer o preservativo, ou achou que já estava um tempo que a pessoa podia deixar para lá, né? Porque, sei lá, achou confiável. Então, pensa assim, você não sabe qual é o histórico da outra pessoa, você sabe o seu, né? E justamente por isso não tem como você garantir que a pessoa com quem você tá é uma pessoa que não carrega qualquer comorbidade que seja sexualmente transmissível. Então, se você passou por uma relação sexual sem preservativo, o ideal é você procurar, sim, independente de com quem tenha sido, né, essa relação, o ideal é você procurar, sim, a unidade de saúde e iniciar uma profilaxia pós-exposição o quanto antes, para diminuir a chance de contrair. Existe chance, mesmo com a profilaxia, de você contrair algum vírus, né, e ter que tratar por um tempo maior? Sim, existe. Mas essa chance é mínima mesmo. Normalmente, após 1 a 3 meses de uso da profilaxia, você já consegue fazer exames e garantir se está ou não com alguma infecção permanente e tratar ela, né? E então é isso, galera. Bora se cuidar, bora tratar, bora ter consciência. E eu deixo vocês com esse dezembro vermelho. Até mais, sabedores. Beijo. Até a próxima.